A gente vai em Lucas, capítulo 4, verso 1 ao verso 15. Encontraram? Vou ler. Lucas capítulo 4, verso 1 ao verso 15. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela tua obra maravilhosa, Senhor. Obra de graça, obra de poder, obra de autoridade, Senhor. Obra capaz de desfazer toda a obra do inimigo, Senhor. Nós te louvamos por este grande mistério em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a conhecer esta obra na nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos dê a conhecer e entender, Senhor, esta grande obra do teu amor e da tua graça. Abençoa a nossa vida nesta noite. Queremos consagrar a Ti, ao Senhor, este tempo, para Te conhecer, para ouvir a Tua voz, para receber de Ti graça e misericórdia do Teu trono, Senhor. Consagramos ao Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoa a vida de cada um aqui presente. Abençoa aqueles que estiverem lá ouvindo através da internet, Senhor. Fale com eles, sê com eles e atraia o teu povo à tua presença, Senhor. Atraia o teu povo, Senhor. Faz com que o teu povo se mova, Senhor, diante de ti, Senhor, em direção a ti, Senhor. Nós te pedimos isso, Pai. Te pedimos que o teu Espírito conduza todas as coisas neste momento para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a gente está vendo, né, esses dias, Lucas capítulo 8, verso 10, Jesus disse: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Né? Falamos dos mistérios do reino de Deus. Nos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Hoje, um grande mistério do reino de Deus. Um grandiosíssimo mistério do reino de Deus, que quando mal interpretado, mal entendido, não serve talvez para nada. Só quando a gente olha realmente essa ação de Jesus, aquilo que Jesus realizou nesse momento, né, o que esse texto, a palavra relata, quando a gente olha somente, a gente entende com os olhos do reino de Deus, na ótica do reino de Deus, a gente consegue entender realmente quão grandioso foi a ação de Deus e quanto isso para nós é importante, quanto isso realmente faz efeito, faz diferença na nossa vida. Um grande mistério. Capítulo 4, verso 1 e verso 2 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Por que mistério, gente? Você vê aí alguma coisa que é misteriosa?
Por que mistério? Veja só, Jesus é guiado pelo Espírito Santo, né? Diz aí o texto. Aonde? No deserto. No deserto. Né? Do Jordão, diz o texto aí, ele foi pelo Espírito aonde? Ao deserto. Né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Olha só a expressão. Por que será que o texto mostra isso? Né? Por que ele fala isso? Do Jordão ao deserto. Voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado. O Espírito guia a Jesus para ele ser tentado. É mistério ou não é mistério? Hã? Não é misterioso? Eu pergunto para você, para quê? Por quê? Qual o propósito? Alguém sabe? Por que Jesus, né, foi guiado pelo Espírito até o deserto para ele ser tentado? Qual o propósito? Para quê? É um mistério. É ou não é um mistério? É ou não é um mistério? Mas é um mistério que nos foi dado conhecer. A vós outros, Jesus disse, é dado conhecer os mistérios do reino. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para o Novo Testamento, tem uma chave que abre esse mistério. Tem uma chave que abre as portas desse mistério. João entendeu muito bem e relatou essa chave. Na sua primeira carta, em 1 João capítulo 3, verso 8, João, o apóstolo, disse: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Daí ele usa assim, olha só o que ele fala. Para isso se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Olha por que Jesus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. João é enfático e afirma dizendo que Jesus se manifestou, o Filho de Deus se manifestou com um propósito. E esse propósito é, e sempre foi, o quê? Destruir as obras do diabo. Jesus esteve entre nós, Jesus se fez homem, Jesus é guiado do Jordão ao deserto, e por todo lugar onde andou, esteve, tudo o que ele fez foi com um propósito. Por quê? Para quê? Qual o propósito? Para destruir as obras do diabo. Quando a gente olha esse texto com os olhos naturais, poxa, por que o Espírito leva ele para o deserto? Por que ele, para ser tentado? Por que? Se você olhar só para questões naturais, você não vai entender. Mas quando a gente olha isso com os olhos, né, do reino, quando a gente vê isso dentro dos propósitos do reino, quando a gente vê isso dentro da ação divina, né, da ação da vontade de Deus, a gente entende. Jesus está ali porque Ele está ali para dar início a uma grande obra da sua graça e da sua misericórdia. O que vemos nesse momento da vida de Jesus, gente? A gente vê o início dessa missão. É Jesus iniciando esta obra, né, porque Ele se manifestou. Vemos o início aqui de uma estratégia de Deus para aniquilar toda e qualquer obra do diabo. Lucas relata que naquele momento é o início do seu ministério. Né? Aqui logo um pouquinho antes, capítulo 3, verso 23, alguns poucos versículos antes, Lucas é o único a relatar que ali Jesus estava o quê? Iniciando o seu ministério. Jesus está iniciando o seu ministério aqui. Jesus está iniciando aqui um propósito divino. Jesus está iniciando aqui uma estratégia do Senhor. Jesus está iniciando aqui uma obra de Deus. E logo, sem demora, Deus, né, conduz o seu Filho sem demora. Nas primeiras coisas que Ele já faz, já de cara, né, guia o seu Filho para iniciar esse trabalho, para iniciar essa obra. Já de cara Ele vai para um confronto. Já de cara Ele vai, né? Ele vai, né, para entender, vai para a batalha. Para entender isso aqui, gente, olha só, está escrito aí, que o Senhor, né, Jesus foi guiado pelo Espírito no deserto. O que representa o deserto, gente?
O deserto aqui no texto, ele tem uma representação extraordinária. E se a gente não entender bem o que ele representa, a gente não vai entender o que Jesus está fazendo. O que representa o deserto? Em poucas palavras, você me diria, o que representa o deserto, gente? Tempo de preparação. Hã? Tempo de preparação. O que mais? O que vocês acham? Escassez. Que? Sofrimento. Que é o deserto, segundo a Camila, eu acho interessante, representa o mundo. Eu estou inclinado a acompanhar o raciocínio da Camila. Sabe por quê? Vamos tentar entender. Veja só. Eu, para mim, também acho. Em poucas palavras, eu posso dizer que o deserto aqui representa o mundo. Só que aí eu diria que esse mundo, eu vou chamar aqui ele de outra coisa. Eu vou chamar ele aqui de território do inimigo. O que representa o deserto aqui? Representa o mundo. Que é o que hoje, nesse momento? O território do inimigo. Gente, quando Deus criou o mundo e tudo o que há nele, né? Como que era o mundo quando Deus criou? Vocês lembram lá de Gênesis? Quando Deus cria o mundo, quando Deus faz todas as coisas, quando Deus cria o homem, como que era? O que era o mundo? Era um paraíso. Era um paraíso, né? Era a casa do Senhor, né? É? Ele estava ali. Era um paraíso onde tinha a presença do Senhor plena, em plenitude, os propósitos vastos e majestosos de Deus e para o homem. Quando Deus delega ao homem autoridade e domínio sobre toda a sua criação e dá ao homem capacidade de plantar e cultivar o paraíso de Deus, e quando dá ao homem a capacidade de dar nome, né, e interagir com a criação. Como que era o mundo quando Deus cria? Um paraíso, né? Quando Deus cria o mundo, Deus cria um paraíso, né? Dá ao homem um jardim e não um deserto. Tá certo? Quando Deus criou o homem, Deus deu a ele um paraíso, né? A criação de Deus era perfeita, era completa, era um verdadeiro paraíso. Um paraíso repleto da abundância de Deus, árvores, alimentos, não se havia falta, não se havia nada de problema, não se havia nenhum, nada. Era realmente um paraíso, cheio da comunhão de Deus, onde Deus habitava, andava e tudo mais, cheio das maravilhas de Deus. Deus não cria, a terra ou o mundo para ser um deserto. Ele cria para ser um paraíso. Mas o que acontece lá no paraíso, criado por Deus? Tudo bem. O diabo invade o paraíso. Tudo bem. Antes do homem pecar, o que acontece? Invade uma evasão de território. Surge lá um intruso. Surge lá um personagem que não tinha sido convidado, mas ele entra não pela porta, ele entra pelos fundos, né? E aí o que ele faz? O que ele faz? E esse veneninho o que é? O que ele faz? Antes do pecado. Mas o que ele faz antes do pecado? Antes do homem pecar? Ele tenta. Tenta quem? O homem. O homem é tentado pelo diabo, assim como Jesus foi tentado pelo diabo. Mas infelizmente o que acontece lá? O homem cede, ele peca. O que aconteceu lá? O homem, foi seduzido pela tentação do diabo e o homem peca, o homem cai. E o diabo, assim que o homem pega, o que ele faz? Ele usurpou o quê? Ele se aposta da onde? Do paraíso, daquele domínio, daquela autoridade que Deus tinha dado ao homem, ele vai lá e usurpa. Né? Ele diz aqui para Jesus que ele foi dado a ele. Mas depois a gente vai até dialogar um pouco isso aí, para a gente entender bem isso aí. Mas o que acontece, né? Toda a terra, então, quando o homem peca, o que acontece com a terra? O mundo. Ela passa... O quê? Pode falar, pai.
adoece totalmente. Ela adoece, perfeito. Toda a terra, então, ela sofre, ela Separação de padece, Deus, né? E aqui eu vou usar uma palavra, ela é forte, mas é uma palavra que está relacionada muito bem com tudo isso que a gente está vendo aqui agora. Ela sofre e ela padece com maldição. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 17, logo após o pecado, né, logo após o homem pecar, né, Deus disse para Adão: visto que não atendeste à voz da tua mulher e comeste, aliás, visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. O que acontece com a terra? Ela passa a ser um território maldito. Depois ele diz assim, Gênesis capítulo 3, capítulo 24. E expulso o homem, olha isso, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A terra não só passa a ser maldita, como também o caminho da vida passa a ser guardado e o homem expulso. Gente, vocês conseguem notar aqui uma transformação? O que acontece aqui? Há uma transformação, uma triste transformação, né? O que acontece? O mundo passa de um paraíso, né? Um mundo que antes era um paraíso, que fora criado um paraíso, passa a ser o quê? Um deserto. Por que um deserto, gente? Porque passa para a mão, passa para o controle do diabo. Do Jordão para o deserto, a gente vê essa expressão lá em Lucas, do Jordão para o deserto, do paraíso para uma terra maldita. Por quê, gente? Porque passa para o domínio do inimigo. O que acontece ali naquele momento, quando Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado? Jesus dá início a essa estratégia de batalha, diz, né? É uma estratégia de batalha, e ele está entrando oficialmente aonde, gente? No território inimigo. Qualquer pessoa que conhece as ações de guerra, qualquer militar, qualquer soldado, né, qualquer pessoa que tem um envolvimento com essa questão militar, sabe que toda e qualquer guerra só pode ser vencida quando o território inimigo é tomado. Toda e qualquer guerra só pode ser vencida quando o inimigo, né, o território do inimigo é tomado. Quando o território inimigo é tomado, o que significa? Significa que toda a estratégia do inimigo foi frustrada, foi superada, foi combatida. Pela estratégia do oponente. É extremamente importante. Enquanto o inimigo está lá no seu território e o outro, né, cada um está no seu território, o que acontece? Ainda está em batalha. A guerra não foi vencida. Quando o território do inimigo é tomado, o que acontece? A superação. A vitória. Né? O inimigo passa a ser subjugado. Ele está dentro do seu território. Não é à toa que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está falando de território. Você quer falar de batalha com o inimigo, você tem que falar de território. Você tem que saber de território, você tem que entender de território, você tem que conhecer de território, você tem que adquirir autoridade no território. O que significa o deserto? O deserto é o território do inimigo. O que significa Jesus sendo guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado? Significa Jesus entrando no território inimigo para subjugar o inimigo. Subjugado para fazer desta vitória uma coisa real, para fazer, não é só quando a gente fala assim, Jesus tem autoridade sobre o inimigo, a palavra de Deus tem autoridade sobre o inimigo, a gente tem que entender que Jesus não está lá só sentado assim, esperando, e ele é mais poderoso que Jesus. Não, a gente tem que entender que ele entrou no território inimigo e venceu. E subjugou o inimigo, e ganhou, e ele foi mais poderoso. É isso que a gente tem que entender. Por isso que quando a gente olha para esse texto de uma maneira errada, a gente não entende o que Jesus está fazendo, ou fez. A grandeza. A grandeza do que ele está fazendo, do que foi feito, desta obra. Né? É isso exatamente que Jesus está começando a fazer aqui. É bom enfatizar, ele está começando a fazer. Aqui é o início. Foi o primeiro passo. Né?
que ali está começando o seu ministério, ali está começando a sua obra, aquilo que João fala para destruir as obras do diabo, ali ele está dando início, né? Ele está ali dando só início, é só o começo. Bom, vamos ver o que isso significa, como que isso acontece. Lucas capítulo 4, verso 1 ao verso 13. Alguém lê para mim de novo, por favor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Verso 13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Lucas relata que naquele momento o diabo, o que ele faz? Nesse episódio, o diabo ele lança a mão de todo o seu arsenal contra Jesus. Vê a expressão, né? O diabo vai utilizar de todas as suas estratégias, de todas as suas táticas na tentativa de derrubar Jesus. Lucas diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, ou seja, tudo que o diabo tinha, ele usou. Tudo que ele podia, todas as suas estratégias, todas as suas artimanhas, tudo que ele podia, ele já tinha utilizado contra o homem, ele utiliza também com Jesus para tentar derrubá-lo, né? Mas aí, veja só, eis algo extraordinário, porque a gente tem que entender isso, gente. Repara como Jesus está entrando, e está entrando para subjugar o inimigo, está entrando para dominar o território inimigo. Todas as estratégias, todas as táticas do inimigo, tudo aqui está representado aqui nesse texto, nessas palavras, no que acontece aqui. Mas Jesus, olha o que é extraordinário. Para cada uma das estratégias de Satanás, para cada uma das suas palavras, Jesus teve sempre uma resposta. Para cada palavra do diabo, Jesus responde com autoridade e poder. Saiba, irmão, a gente tem que saber disso, entender disso. Saiba que Jesus tem uma palavra, uma resposta para toda e qualquer ação do diabo. Não podemos menosprezar o diabo, não podemos, dar a ele, zombar como muita gente faz, tirar sarro, achar que ele não vai fazer mais nada, que não é isso é ignorância, não tem outro nome. Tiago falou sobre isso, que nem o arcanjo Miguel usou dirigir impropérios contra Satanás. Muito pelo contrário, nós conhecemos seu ardil, suas estratégias, e temos que temer a Deus para que Deus esteja sempre nos guardando e nos livrando de todo o mal. Mas uma coisa também tem que ser enfatizada e tem que ser dita, e é uma coisa é a coisa que mais tem que brilhar nessa história toda aos nossos olhos. O quê? Que Jesus sempre tem uma resposta para a ação do diabo. Que Jesus teve resposta para todas as suas estratégias. Tem resposta na palavra. Mas ele respondeu, Ele teve uma resposta. Ele pôde dar uma resposta. Ele teve essa resposta. De toda sorte de tentações, de toda sorte das suas estratégias malignas, de todas as suas ações, de toda a sua artimanha, de todo o seu veneno, Jesus teve uma resposta.
E o contra-ataque superou. Diferente de Adão, em cada resposta do Senhor Jesus era um não. Não por causa disso. Não, ou seja, resistiu. Ele teve uma resposta, e uma resposta contra a ação dele, né? É sobre isso que o texto fala, gente. É sobre isso que esse texto fala. Se não, né, todos nós, se não todos nós, muita gente não gosta de olhar para esse texto, né? Muita gente, quando olha para esse texto, dá até arrepio. Acha complicado, não vê muita, muita luz nessa história toda, não vê uma coisa muito, né, muito legal. Nossa, falar de tentação, falar de ser levado ao deserto, dá até arrepio em muita gente. Tá amarrado, passa correndo. Quando lê a Bíblia, lê rapidinho aqui assim, Jesus, cheio do Espírito Santo do Jordão, foi guiado pelo Espírito de Deus, já pula lá assim, já pula lá pro 15. É ou não é? É muita gente. Nem gosta muito de ler isso aqui, né? Por quê, gente? Porque ainda não aprendeu a olhar com a lente do reino de Deus. Porque isso aqui é tremendo. Porque isso aqui é extraordinário. Porque isso aqui é maravilhoso. É mistério que nos é dado conhecer. Mistério do reino que nos é dado conhecer. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Hã? Se Jesus não Com tivesse certeza. existido, Com certeza, com certeza. Sem sombra de dúvida. Gente, a gente tem que saber uma coisa. Jesus é quem sempre acaba com a palavra. Ou seja, a palavra final sempre foi de Jesus. Desde o começo do seu ministério, desde o início da sua obra até o final, a palavra final foi de quem? Jesus. Por todo o tempo que Jesus esteve no deserto, e no deserto que eu digo é este território. Pode ver, né, no verso 13 ainda fala uma coisa interessante, que o diabo apartou-se dele até tempo oportuno, né, até momento oportuno, ou seja, o deserto não acaba ali. Aquele deserto ele se estende, porque aquele deserto, como a gente já viu, é esse mundo, é o território inimigo. Enquanto Jesus esteve no território inimigo, o diabo tentou a Jesus, o diabo usou mão das suas estratégias e artimanhas, mas, novamente eu enfatizo, Jesus sempre ficou com a palavra final. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus mesmo. Graças a Senhor. Bom, já que estamos falando de estratégias do inimigo, vale a pena a gente dar uma olhadinha para elas. O que vocês acham? Quer ou não quer conhecer? Quer ou não quer entender? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que são, né, essas estratégias e como Jesus as enfrenta, como Jesus encara elas. Vamos lá. Alguém lê para mim o verso 3 e o verso 4. O diabo disse: se você é o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está nas Escrituras, não só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então vamos lá, a gente vai agora, né, a partir desse momento, tentar dar uma olhada em tentar identificar um pouco as armas do inimigo, né, as suas artimanhas, o seu arsenal, né, e tentar visualizar com exatidão como que Jesus responde a elas. Tá? Vamos lá então, quais são as armas do inimigo aqui? Quais são as táticas usadas? Né? A palavra disse assim: disse então o diabo. Aqui a gente já vê uma coisa. Aqui a gente já vê uma coisa que é importante a gente ressaltar. O que acontece aqui? Que o diabo fala, né? Ou seja, eis aqui aparece uma arma aqui do inimigo. O quê? O diabo também fala, o diabo também tem palavra, tem a palavra do diabo. Você sabia disso? Você sabia que também tem essa vozinha do inimigo que o diabo fala, que há uma palavra, né, vinda das trevas. Olha isso. Disse então o diabo, né? Nós cremos que a palavra de Deus tem poder, é tremenda, né? É uma arma tremenda a palavra de Deus. Mas precisamos também estar conscientes, gente, que o diabo também tem sua palavra, viu? Como uma arma. E aqui nós vemos o diabo usando a palavra. A palavra, e ele usa mesmo. ele conhece. Ele conhece, mas vem dele, né? Ele dá uma
Que é o que a gente vai ver. Vamos ver. Disse então o diabo. O que o diabo disse? Ele disse assim: se és o Filho de Deus. Aqui outra coisa aqui, com suas palavras, qual foi sua primeira tática? Colocar em dúvida. Primeira coisa que ele usa aqui, né, que a gente pega, né, é o C. O que o C aqui representa? O que ele é? Como que ele é usado aqui? É negativo, né? Se você é, como que negando, Ele que quis que Jesus provasse quem ele era. Eu, assim, tentando resumir um pouco isso tudo, que estão certos, eu acho que é o seguinte: o C aqui é usado na tentativa de confundir Jesus. Se és, né, repara só, ele bota em dúvida, que ele lança dúvida, né? Ele coloca em dúvida uma coisa que é certa: se és o Filho de Deus, né? A dúvida aqui, né, se é sobre a identidade de Jesus, sobre os seus propósitos, sobre a sua origem, né, se és filho de Deus. Olha, ele coloca em dúvida uma série de coisas aqui, né, que sobre a própria propriedade de Deus, filho de Deus, né, da onde ele vem, do reino dele. Ele coloca em dúvida todas essas questões todas, né? Mas a estratégia é a dúvida, é o lançar dúvida, é tentar confundir. E repare quanto é sutil, né? Repare quanto a coisa ela é uma estratégia, é uma tática, mas ele bota, ele tenta confundir. Ela não é? Se és filho de Deus, né? Ele coloca uma ordenança, né? Manda. Isso. Manda. Que é o que uma ordenança, manda. Que é, olha só. Já que você disse que tem a autoridade, então não manda aí. Não, perfeito. Repara só, ele diz: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Olha só, o que ele diz a seguir completa essa ação, né, essa tática, essa estratégia dele. Ele tenta confundir, ele tenta lançar dúvida na tentativa de que Jesus haja, opere, faça algo errado. Manda esta pedra se transforme em pão. Repare só, né? Depois da tentativa de confundir, o diabo procura fazer com que Jesus venha a agir e agir de forma inadequada, cometendo erros. A dúvida ela é lançada, né? Essa incerteza que ele lança, esse ser, é jogado ao ar, né? Na tentativa de fazer com que Jesus venha fazer, venha mover-se, venha fazer, operar algo de forma errada, de forma inapropriada. Manda que essa pedra se transforme em pão. Duas coisas aqui, gente, olha só. Manda. Jesus é tentado a usar do seu poder e domínio de forma inapropriada. Manda. Manda, né? Como se Jesus pudesse fazer qualquer coisa. Faz qualquer showzinho, faz qualquer coisa. Manda fazer, manda, dá ordem. Se utiliza do seu poder, da sua autoridade e faz o que eu estou querendo. Primeira coisa, né, é Jesus tem autoridade, Jesus é capaz de agir, mas o diabo tenta se utilizar disso na tentativa de confundi-lo e de derrubá-lo. Fazer se precipitar, né? Por isso que muita gente, quando alcança poder, quando alcança, né, uma situação de autoridade e tal, acaba sendo a ruína dela. Porque o diabo se utiliza dessa tática, né? Porque aí o outro manda mesmo. Ele sabe isso, ele reconhece a questão de autoridade, poder e tal, ele tenta, vai lá e faz com que isso seja utilizado de maneira errada. A gente vê isso todo dia, né? Porque o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus e sabia que ele tinha poder para mandar. Mas se Jesus mandasse, estaria Jesus operando poder a pedido de quem? Do diabo. Outra coisa aqui, né? Eu falei duas coisas que estão dentro dessa expressão muito importante. Manda que essa pedra se transforme em pão. Primeira coisa é essa questão da autoridade, do poder sendo utilizado de maneira errada, né? Ele tenta confundir Jesus para que Jesus opere de maneira errada. Segunda coisa aqui, ele fala assim,
que esta pedra se transforme em pão. O que o pão aqui representa? Por que pão, gente? Porque Jesus estava 40 dias lá, sem comer, com fome. Por que o pão? Ele é Por que ele não fala outra coisa? Porque havia uma necessidade. Muito bem. Porque Jesus estava com fome. Porque Jesus estava 40 dias sem comer. E Que Jesus no tinha versículo 3 fome. fala, no Que versículo Jesus 2, né, fala, ao fim dos quais teve fome. teve fome. Então, repare só, Jesus ele é tentado a agir de forma inapropriada, usar do seu poder, da sua autoridade, de forma inapropriada. Aí aqui uma questão muito importante, em relação a uma necessidade, em relação a um desejo, em relação a uma vontade. Jesus tinha vontade de comer? Quem tem fome tem vontade de comer? Quem tem fome tem desejo de comer? Você já viu quando você está com fome? Você fala, mas aqui, se eu tivesse ali, esse aqui. Pegar uma fraqueza. Lembra do filme do Madagascar, com o leãozinho lá, quando tá lá com fome das carnes, lá no meio da floresta, ele, tudo que ele olha, ele começa a ver uns pedaços de bicho. É mais ou menos isso aí. Agora, um detalhe importante, que Jesus estava há 40 dias. Jesus veio a esse mundo de forma humana. Então, embora divino, também tinha fome. Ele estava sob forma humana. E nota-se que o diabo não apareceu no 39º dia, mas no 40º. Ele é tático, ele é ardiloso, né? Ele é em território inimigo. É guerra. Ninguém vai para a guerra despreparado. Com o peitão aberto. Vou pegar você! Vai levar chumbo. Certo? Concorda? É guerra, é tática. A gente vê aqui. É guerra, é batalha. É batalha. É batalha mesmo. Então aqui, Jesus, né, ele está sendo tentado, né, por uma estratégia do inimigo. Essa sempre foi a estratégia do inimigo, viu, gente? Lembra do fruto da árvore do Éden? Lembra disso? Né? Aqui o desejo, né, ele olhou a árvore lá e sentiu o desejo, desejou a árvore e tudo mais, tal. Jesus ele confunde, né, vai falar para Adão lá, não é bem isso que Deus disse. Ele sempre se utilizou dessas estratégias. As estratégias são as mesmas, os momentos são diferentes, mas a estratégia é a mesma. O cenário é diferente, lá foi uma fruta, aqui foi pão. Mas a estratégia é a mesma. Ele usa o que você precisa É só, ele sabe né, da necessidade, do seu desejo, da sua vontade, da sua identidade, tudo isso ele vai se utilizar, ele se utiliza de tudo isso, né, na tentativa de derrubar Jesus. Mas aí então Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus, de maneira incrível, responde e desfaz essa tática do inimigo. Não só de pão viverá o homem. Pense por alguns instantes nessa resposta. Não só de pão viverá o homem. O que você vê Jesus fazendo aqui quando ele fala isso? Não só de pão viverá o homem. Sabe o que eu vejo? Para mim, o que Jesus está fazendo aqui é tirar o foco que o diabo tenta imprimir nele. Ou seja, vamos ver, presta atenção. Com essas palavras, Jesus demonstra que aquilo que o diabo mais enfatiza, que o diabo mais mostra, mais está mostrando, está mais demonstrando, o diabo mais está dando importância, né? Com certeza nem sempre é o mais importante. Jesus estava com fome, certo? Certo, né? Mas a vida, Jesus disse, não é só feita de pão. Jesus disse, não só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus está sendo tentado e o diabo está enfatizando algo para ele. Como se ele não comesse, se aquilo não acontecesse na vida dele, que seria dele, né? Se você não comer esse pão agora, que vai ser de você, ó Filho de Deus?
Se você não saciar essa sua vontade, se você não saciar esse seu desejo, o que vai ser de você? O que vai ser do Filho de Deus? O que vai ser da sua autoridade? O que vai ser do seu poder, se você não demonstrar que pode? Se você não demonstrar que faz isso? E Jesus fala assim, não só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus tira aquele foco, fala assim, não é só isso. A vida não resume nisso. Né? Olha só, Jesus estava com fome, mas não só de pão vive o homem. Temos que aprender isso com Jesus. Né? De novo, lembra do Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal era somente uma árvore entre todas as árvores que Deus tinha criado. E o homem tinha livre acesso a todas as árvores, mas o diabo convence que aquela única árvore era a mais importante de todas as árvores. Que ele tinha que comer daquela árvore. É exatamente o que ele está tentando fazer com Jesus. Não, você tem que comer do pão. Você tem que come do pão, manda que transforme em pão. Você está com fome. O diabo faz exatamente isso. Às vezes a gente está passando por uma necessidade, a gente tem um desejo, né? Só que aí ele enfatiza isso, ele cria como se fosse um monstro. Se você não tiver isso, o que vai ser da sua vida? Então você tem que agir em função disso. Você tem que operar, manda fazer isso, faz aquilo outro. Ele dá uma vazão tão grande a uma coisa que não necessariamente é. Pão, gente, é pão. Às vezes a gente tem um desejo, a gente tem uma vontade, tem alguma coisa que ainda precisa ser suprida por Deus, e ele vai lá, ele faz daquilo um monstro. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem. Ou seja, a vida do homem não se resume só nisso. Não só de pão. Não só dessa vontade, não só desta necessidade, não só desses desejos. Por que tem muita gente subjugada pelo diabo? Tem lá um sonho, tem lá um desejo, e o diabo faz exatamente isso com ele. Faz com que aquilo seja tão grande, mas tão grande que a pessoa só pensa naquilo, só deseja aquilo, e ela fala para si mesma, e ela acha que para si mesma, fala assim, que serei de mim se eu não tiver isso? E o diabo prende ela naquilo lá. Ela vive em função daquilo. A vida dela se resume em função daquilo. Nossa, mas você vai ter que fazer alguma coisa, né? Você tem que fazer alguma coisa. Você não é isso, você não é aquilo, você não é aquilo outro, tal. Faz alguma coisa em função disso. E a pessoa entra num... Sabe rato? Naqueles laboratórios que você bota o ratinho tem que chegar naquele lugarzinho, assim, sabe? É a mesma coisa. Tem que comer aquele pedacinho de queijo desse tamanho, está lá no fim, e fica lá, zanzando para lá e para cá, e ele não acha o negócio, e fica lá e para cá. Quantos estão entendendo? Não só de pão viverá o homem. Jesus responde para ele falando assim, olha, não só de pão, não é só isso, minha vida não se resume nisso. A gente tem que aprender com Jesus. Já vai lá, fica, né? A gente, quando ele tenta nos prender numa vontade, num desejo, numa coisa que a gente, né, visualiza e quer ou precisa, né? E ele fala assim, o que vai ser de você isso? Ele fala assim, não só disso. Minha vida não resume nisso. A vida não é só isso. Eu volto lá para o Éden, né? Vou repetir. Não tinha só a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, tinha muitas árvores, inclusive a da vida. E ele enfatiza uma como se fosse aquilo, a única coisa que a pessoa precisa, esta é a resposta. Né? A tática é a mesma, gente, desde o início, né? Podemos até estar passando uma necessidade. É como se Jesus dissesse assim, quando ele fala assim, não só de pão viverá o homem. A gente pode até estar passando por uma necessidade, como foi com Jesus. Jesus estava passando uma necessidade. Mas precisamos entender isso, mesmo em relação às nossas necessidades. A vida nunca se resume a elas. Se você permitir, sim. Se você seguir aquela voz, sim. A gente pode até estar passando por uma necessidade. Era uma necessidade que Jesus tinha. Mas a vida de Jesus nunca se resumiu em pão.
Ele não parou ali. Nunca se resumiu naquela necessidade. Mesmo sentindo fome, mesmo o sentir, né? Ele estava ali com os seus sentimentos. Tem que entender isso. Que Jesus, quando ele está ali, né? Ele não está sentado num trono, tal, o diabo está falando com ele lá, tal, ele está respondendo. Ele está ali com todos os sentimentos humanos à flor da pele, com fome, com sede, com cansaço. 40 dias no deserto. Fica 40 dias no deserto. Eu te dou 2 para você sair de lá, querendo tomar banho, chorando, reclamando de tudo. Fica 2 dias já para você ver. 40, você tem que imaginar que Jesus está ali levando tudo isso, mas a resposta dele, ela é tremenda, porque ela fala assim, não é só isso, minha vida não se resume só a isso. Não se resume às minhas necessidades. Enquanto você acredita que a sua vida se resume à sua necessidade, você está dando vazão ao diabo e você só vai padecer por isso. No que se resume a vida, gente? A resposta não é nele. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a ressurreição, a vida. Ele é. Quando ele tira o foco, essa estratégia, ela é sem vergonha, né? Ele tira o foco, ele tira o olho. Da onde que você tem que estar, ele bota o seu olho naquilo lá, fala assim, é isso, você não viver em função disso, o que vai ser você? E pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer necessidade, pode ser trabalho, pode ser relacionamento, pode ser, né, qualquer coisa, família, tudo, até coisas boas, ou coisas que normalmente não se tem problema nenhum. Qual que é o problema de um pão? O pão não tem, né? Só não sei que ele esteja embolorado, podre. Né? Mas cuidado, mas você entendeu? Mas ele faz de uma coisa que naturalmente não tem problema, ele pode fazer daquilo um problemaço. Tem gente que cai por pão e outras coisinhas. Vai funcionando, porque é o banquete lá do mundo, né? Insaciável o homem. Vai alimentar por esse lado, vai ter sempre necessidade. Nós temos necessidade. Mas o segredo é onde nós saciamos elas. O segredo é de que forma você se lida com elas. Que maneira você vai se lidar, né, se lidar com isso, com essas questões. O pão para você é tudo? Aí você tem que entender. Sua necessidade hoje, aquela sua necessidade hoje, é tudo para você? Se você falar então você está cedendo a esta tentação. Que vai ser de mim, que vai ser da minha vida, sem isso, como que eu vou viver? Você está cedendo a essa tentação. Exatamente o que o diabo faz. Esquecendo do poderio do Senhor. Exatamente. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Hã? Não só da sua e da minha necessidade, você e eu viveremos. Uma tradução talvez mais contemporânea e mais atual, né? Jesus fala, não só de pão viverá o homem, não só desta sua necessidade você vai viver. Você precisa para viver. Não só de pão, não só desta sua vontade, não só desta sua necessidade. Cuidado. Então essa é a primeira. Vamos dar uma olhada na segunda, verso 5 ao verso 8. Alguém lê para mim. Então, verso 5 ao verso 8. 5 a 8. Então o diabo levou o ferro alto e mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Depois disse-lhe, eu darei a você todos estes magníficos reinos e sua glória, porque eles me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser, se tão somente você cair de joelhos e me adorar. Jesus respondeu, está nas Escrituras, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então vamos dar uma olhada. A gente está falando, retomando aqui um pouco, né? A gente está tentando visualizar aqui as táticas, as suas estratégias e como Jesus responde a elas, certo? Quais são as armas aqui agora que ele usa? Dá uma olhada.
Começa assim o texto: elevando-o. Quem eleva Jesus? Hã? É uma ação de quem? Do diabo. Né? Quem que dá uma. Você sabe que às vezes quem eleva é o diabo? Ó, já vai dando uma olhada, gente. Eu não vou ficar explicando muito porque eu acho que vocês entendem claramente. Às vezes é só você. Ressalta o texto quando você entende. Elevando. Gostou ou não? Cuidado, hein, gente, onde você estiver, lá no seu trabalho, onde você for. Cuidado quando vem uma força e uma vozinha querendo te elevar. Opa. O tom é maior, só para o tom ser maior. Estão entendendo? Tem gente que sobe, pá, cai. Elevando-o, mostrou-lhe. Mostrou. Do que o diabo vai se utilizar aqui? Qual que é o recurso que ele se utiliza aqui? Qual do quê? Né? Qual que é um forte recurso dele, diga-se de passagem. Aquilo que o quê? Os olhos veem, aquilo que os olhos contemplam. Chamado por João de a cobiça dos olhos. Aquilo que os olhos podem ver e desejar. O diabo mostra muitas coisas, gente. Cuidado, hein? Mostrou-lhe muitas coisas. Isso é complicadíssimo. Mostrou-lhes. Temos que entender, gente, que muitas vezes o que nossos olhos veem e desejam pode ser muito prejudicial. Muito prejudicial. Muito prejudicial. Na verdade, pode ser um grande erro aquilo que os nossos olhos estão olhando, contemplando. Quer um exemplo? Um exemplo bíblico? Quer um ou dois? Dois? Primeiro, para ficar a coisa bem clara, o primeiro exemplo, lembra Ló? Ló, quando está lá, né? Ló, o sobrinho de Abraão. Os dois são pastores, tem muito gado, tem muitas pessoas que trabalham para eles, e aí eles começam a entrar em conflito, os seus servos entram em conflito. Aí Abraão fala para eles: para onde você for, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita, mas não vamos brigar. Então escolhe para onde você quer ir. Aí Ló diz que a palavra de Deus diz que Ló levanta os olhos e contempla as campinas do Jordão. Ele olhou e viu uma terra maravilhosa. Uma terra verde, cheia de fruto. Que beleza, coisa linda, que paraíso. Cuidado com os paraísos que vocês enxergam por aí, viu? Qual que foi o resultado? Ele perdeu quase tudo. Até a moral dentro da família ele perde. As filhas vão lá, têm relação com ele, embriagam, né? O pai, ele fica bêbado, vai lá, tem filho. Tá? Até a moral dentro do lar ele perde. Perde a esposa, perde todos os seus pastores, perde todo o seu gado, sai tudo, ele perde tudo. E quase é destruído, né? Pelo fogo, pelo enxofre. Quase, porque quando ele olhou, ele contemplou as campinas, mas ele se esqueceu que ali tinha uma cidade, né, que faziam coisas terríveis aos olhos de Deus. Sodoma e Gomorra. Ele vai parar no meio da sujeira, no meio da atrocidade, no meio do juízo de Deus. Quase ele perde a própria filha, a vida. Quase. Um segundo? Quer um segundo? Davi, certo dia Davi está lá nos dias que os reis tinham que sair, né? Saíam para guerrear com os seus exércitos, e ele deixou de ir lá guerrear, deixou de fazer o que lhe cabia, e ele está lá de tarde, diz a palavra, era de tarde, ele está lá deitado, se levantou da sua cama de tarde, na visão deitadão lá de tarde, está lá deitadão, tal. Aí levanta, vai lá no seu terraço, quando ele vê lá uma digníssima tomando banho pela dona, com a janela aberta. O que acontece? Vai lá, cobiça, tem uma relação pecaminosa com ela, comete um adultério, é um pecado, né? É um abismo, chama outro abismo. Comete o adultério, comete mentiras, assassinato.
Qual que é a consequência, gente? A consequência foi até o final da vida de Davi. Deus falou para ele que no meio da própria família dele ia surgir um monte de coisa. Ele vai perdendo filho atrás de filho, filho querendo matar o próprio pai e tal. Quase que também ele perde a própria vida por isso. Quase. Quase. Mostrou, gente, cuidado. Cuidado. Cuidado, porque o diabo levanta mesmo. Ele levanta querendo mostrar. Né? Porque ele sabe que os nossos olhos se atraem facilmente uma série de coisas, né? Todos os reinos do mundo ele mostrou aqui. Todos os reinos. Você sabe disso, né? Como essas coisas, eles se relacionam com as coisas deste mundo, deste reino, né? Aquilo que ele oferece está relacionado a este mundo, a estes reinos. Haverá sempre esse choque, viu, gente? Entre os reinos. Essa é a tríade dele, né? Matar, tudo que ele está falando, fazendo, mostrando, ou levando, é com esse intuito. É o que ele consegue fazer, é o que ele sabe fazer. Sempre está relacionado a essas questões do reino do mundo. Ele sempre vai tentar voltar os seus olhos para os reinos do mundo. Repare que esse texto aqui é interessante. É direto essa relação entre o olho, os olhos, o que ele mostra e o mundo. Ele sempre vai tentar voltar os seus olhos para o mundo. E isso é fatal. Fatal. É a estratégia do inimigo. Né? Não é brincadeira, não. Gente. Né? A gente sempre vê esse choque. Já vimos isso em outras oportunidades aqui. Né? A gente já viu isso. Bom, aí olha só. Disse-lhe o diabo, novamente, ele vai estar sempre falando, né? Ele mostrou e disse. Aqui a coisa é um pouco mais densa, reparou? Né? Lá ele disse, aqui ele mostra e disse. Então às vezes ele vai agregando táticas, vai agregando armas, vai tentar, é todo o seu arsenal. Por isso que Lucas fala aí, de toda sorte de tentações, de tudo. Não é brincadeira não. Disse o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Dar. O diabo oferece, né? Esse mundo todo, esta glória toda, esta autoridade toda destes reinos. Coisas grandes, gente, não é? Autoridade, glória destes reinos. Não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não. Não é com pouco não. Não é pouca coisa não. Nunca é de graça, né? Reparou? Nunca é de graça. Nunca é de graça. Porque ó, ele fala, dar-te-ei toda esta autoridade e glória dos meus reinos. Porque ela me foi entregue, eu já volto nessa expressão. Mas aí ele fala, se prostrado me adorares. Na verdade não está dando nada. Tá dando nada. É uma barganha. De quem vem a barganha? Da onde surge esse negócio de barganhar? Já viu nem que barganha? Aonde que aparece isso aí? Quem que faz isso aí constantemente? Não foi nos livros de história. Não foi, não. Nos povos antigos também. Não. Bom, aí ele fala assim, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Meu pai ama muito, né? Meu pai ama esse texto. Ele gosta. Porque ela me foi entregue, dou a quem eu quiser, ela me foi entregue. O que você acha disso? Pensa bem. Eu acho que é uma mentira. Porque não foi entregue para ele, foi ele que foi lá e roubou. É o mesmo espírito, né? Na minha opinião, é uma meia verdade. Ele se utiliza de meias verdades. Como que acontece, gente?
essa questão aqui? Como ele foi entregue? Ele tomou. E aí ele transformou no que ele quis, né? Mas não que era dessa forma. Ele tomou e ele Aí transformou. são as obras dele, né? E no que ele transformou... Novamente lá no Éden, como que acontece, né? O homem acaba se entregando para ele, mas como que isso acontece? Após ser o quê? Enganado. Ou seja, o diabo rouba isso da mão do homem, enganando-o. Como que ele foi entregue? Foi entregue porque ele foi lá e enganou o homem. Ele usurpou daquele, roubou daquele domínio. Foi entregue, mas não foi entregue assim voluntariamente. Como ele está falando aqui. Isso foi entregue. Porque isso aqui é meu e não foi entregue, foi dado. Quase que ele fala para Jesus, você não lembra, Jesus, você que me deu. Quase que ele fala, né? Quase. Quase dá a entender isso. Foi entregue, né? Você criou o homem veio aqui e me deu. Foi entregue, mas foi entregue porque ele engana o homem, ele rouba o homem, ele é um enganador, né? Ele vai lá e toma da mão do homem. Ele, de maneira estratégica, de maneira, né, sutil, ardilosa, ele vai lá e toma daquilo. Você entendeu? Me foi entregue estes reinos. Não foram exatamente entregues a ele. Ele usurpou, ele tomou, ele roubou. O homem acaba entregando, mas porque ele foi enganado, né? Meias verdades que confundem, gente, são perigosíssimas, hein? Não confunde um pouco, não é uma coisa que meio, se você não prestar atenção direito, isso acaba confundindo. E foi entregue. Não foi exatamente entregue, foi roubado, foi usurpado. Porque o homem pecou. Porque o homem cedeu à sua tentação. Porque o homem foi enganado, se deixou iludir, se deixou enganar. Um detalhe aqui, incrível ver que o diabo oferece algo que um dia foi dado por Deus ao homem e ele perdeu. Deus, quando cria o homem e Adão, dá ao homem o domínio sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre tudo. Dá a ele autoridade, dá a ele propósitos, cultiva, planta, cuida, dá uma série de coisas. E o diabo vai lá e toma posse daquilo, rouba, usurpa daquilo. E depois ele se utiliza daquilo que um dia Deus para o homem para tentar destruir o homem. Está entendendo? O diabo, né? E ainda ele mostra para o homem como se fosse ele que fez, como se fosse dele. É interessante que o diabo ele se usa dessa questão aqui, restituição aqui, ó, para tentar derrubar o homem. Repara só, tá vendo esses glórias? Tá vendo esses reinos? Se você se prostrar e adorar, eu vou te dar. Ou seja, eu vou te restituir, eu vou te devolver. Não era seu, eu te dou, eu te devolvo. Mas você só tem que fazer um negócio. Mas você só tem que fazer um negócio. Então, tá entendendo? Tá entendendo? Hã? Foi dado ao homem, foi dado ao homem. O homem olha, por isso que ele contempla e ele deseja, porque Deus criou e ele foi dado a ele, era dele, fazia, né, para que ele cultivasse, para que ele dominasse, para que ele cuidasse. Então ele olha, claro que aquilo vai chamar a sua atenção. Mas a restituição, ela tem que vir da parte de Deus e não do inimigo. De todas as questões deste reino, ela tem que vir da graça de Deus, tem que vir da ação de Deus e não do inimigo. Portanto, se me prostrado adorares, toda será tua. Será tudo teu, se você me adorar, né? Diz, nada do diabo é de graça, né, gente? Você tem que adorar ele. Tem que adorar ele, aí ele te dá. Mas isso é uma estratégia, né? Coitado. É uma artimanha terrível. Ele quer ser adorado, né? Impressionante aqui isso aqui. Ó. Ele quer ser reverenciado, se prostrado, me adorar. Ele arma essas trocas, né? O diabo sempre está querendo trocar algo para que eu e você alcance, né,
suas vontades, assim. Ele está querendo ser adorado, ele está querendo ser reverenciado, ele está querendo sair por cima. Ele está dando uma mentirinha, um engano, com cegueira, né? Tentando usurpar, é isso mesmo. Né? Tentando usurpar, tentando Tirar usar. os nossos olhos realmente de Cristo para realmente nos levar à destruição. Que é isso. A essência é essa. E para mim é incrível como essa questão adoração o atrai, né? Ele é atraído, pois ele quer ser adorado. É impressionante. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Jesus responde a toda essa estratégia, a toda essa artimanha, e ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Toda adoração só pode ter um só fim: o Senhor. Esta é a visão de Deus para esse assunto. Quando a gente fala de adoração, a adoração tem que estar voltada para quem? Para Deus. Quando falamos de adoração, temos que entender que isso não pode se voltar para ninguém ou nada que não seja o Senhor. O pecado, né, é interessante que o pecado distorce esse assunto no homem, essa questão da adoração. Paulo relata muito bem essa questão distorcida dentro da humanidade por causa do pecado. Paulo relata muito bem isso em Romanos, dizendo que o homem passa a adorar a criatura, ou seja, a criação, aquilo que Deus criou, em vez do Criador. Passa a adorar os reinos, passa a adorar a tudo, a homens, tudo, coisas, vontades. Essa questão ela se torna totalmente distorcida por conta do pecado, por conta da ação diabólica. Ele se relaciona com isso e ele distorce isso. É obra dele. Mas o Senhor disse: ao Senhor teu Deus adorarás. Quando Jesus responde, gente, isso, novamente ele está botando as coisas em ordem. Toda essa coisa toda, né? O diabo ele dá uma misturada a tudo, ele distorce tudo, ele atrapalha tudo, ele faz uma coisa, né? Um negócio horrível disso tudo. E Jesus voltamente bota tudo em ordem. Não, só o teu Deus se adora. Reino de Deus, daí você fala assim: é Deus que você tem que adorar. Resposta para os reinos dos homens, né? O reino das coisas que ele oferece, para toda essa glória, para toda essa autoridade, ele responde: adora a Deus. Mas e esses reinos, e essas autoridades, e essa glória disso, tudo que vocês estão vendo aí? Jesus fala assim: adora a Deus. Quando a gente volta a nossa vida para Deus, quando a gente volta os nossos olhos para Deus e para adorar a Deus e ser adorador de Deus, a gente está dando um não para essas tentações do diabo. Está fazendo aquilo que Jesus fez aqui. O diabo falando: não, é Deus. Que reino desses mundos, nada. Deus. Deus. Ao teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, ao Senhor Deus. Sempre será obra do inimigo, né? Essa distorção, tentando distorcer tudo isso. É a hora dele. Vamos ver a última. Verso 9 ao verso 12. Por favor, alguém lê para mim. Então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará pelo respeito que te guardam, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, aqui, na minha opinião, as suas armas, as suas estratégias, elas se tornam um tanto repetitivas. Veja só, vemos aqui, né, o diabo levando Jesus a Jerusalém e colocando ele sobre o pináculo do templo, né, que é o mesmo que ele fez anteriormente, elevando, mostrando, né, é a mesma ação aqui.
né? É a mesma tentação. Vemos aqui o diabo dizendo, né, o diabo falando, a gente vê ele nas outras tentações, ele falando, ele dizendo. Vemos aqui nessa tentação o diabo dizendo, se és o Filho de Deus, né? Novamente ele repete, ele ataca de novo nessa questão, lançando dúvida, tentando confundir. Novamente ele faz a mesma coisa, né? Tentando levar Jesus a agir, operar de maneira inadequada, utilizar do seu poder, da sua autoridade, mandar anjo. Aquela hora ele queria mandar pão, agora ele quer mandar anjo, né? Ele se utiliza das meias verdades aqui, de novo, né? E um detalhe aqui, mas claramente ele se utiliza das meias verdades, se utilizando da palavra, né? Porque ele fala assim, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito te guarde. Ele se usa da palavra para tentar confundir como meias verdades, né? Ele não usa inapropriado, como se anjo fosse para ficar mostrando para os outros que ele tem poder. Manda te pegar no ar, vai, dá pulinho aí. Tem gente que fica dando pulinho aí e mandando o anjo ficar pegando no ar. Já viu, né? Estão entendendo? Né? Então, ela se torna um tanto repetitiva aqui. São as mesmas estratégias, se você for ver. Claro, de novo, um outro cenário, ele se utiliza de novo de outros cenários, outros elementos, mas as estratégias elas são muito parecidas, elas são semelhantes. Só o objetivo dele aqui no finalizar isso, vai mudando assim. O que podemos aprender com toda essa repetição? Em outras palavras, eu diria para você, esse assunto não é brincadeira não. Depois ele tenta de tudo e ele vai rodando. As estratégias, as armas são as mesmas, mas a insistência, né? Se uma tática não funciona, ele tenta outra, ele não desiste. Se não deu desse jeito, ele vai deitar do outro, se não deu desse jeito do outro, ele fica. Se ele tenta tudo junto de uma vez só, muito bem. Aqui ele vem com tudo, né? De uma vez só, ele já tenta tudo. Tem a palavra, tem a minha verdade, tem a dúvida, mostrou, elevou, fez de tudo aqui de uma vez só. Se não deu uma, vai com tudo. Se precisar, para essa tentação, você pode resumir da seguinte maneira: se precisar, ele vem com tudo de uma vez. Mas é assim que acontece na vida da gente. Se você já não cai logo de cara, aí ele vem com tudo. Vem com tudo. Aí ele vem com todo o seu arsenal. Ele não brinca em serviço. Se você não tiver mesmo aqui também só na adoração com Deus, só que nem Jesus está falando, só de pão, de vinho, se não tiver diante dessas coisas mesmo, você cai. E já caímos muitas vezes, diga-se de passagem. Né? Todos nós. Não, todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Né? Bom, ele vem com tudo, mas gente, fique tranquilo. Por quê? Para todo este levante, ele vem com tudo, ele não veio? Para todo esse levante, Jesus também tinha uma resposta. Jesus também estava com tudo. Jesus tinha uma resposta para tudo, esse arsenal de uma vez. Jesus também lhe deu uma resposta. Respondeu Jesus: dito está. Olha que bonito. Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Para todo o levante do inimigo tem um não de Deus. O diabo vem com tudo, vem com artimanha. Jesus fala não. Não. Tem um não de Deus para todo e qualquer levante do diabo. Você tem que crer nisso, né? Jesus disse não ao diabo, isso basta. O não de Jesus para o diabo é o que a gente precisa. É o não de Deus para o diabo. É um não de Deus para a ação do diabo, para toda e qualquer ação do diabo, para todo e qualquer levante do diabo, seja qual for a sua artimanha, seja qual for, se ele vier com tudo, o que a gente precisa é do não de Jesus. O que a gente precisa é Jesus dizendo ao diabo:
Não. Bastou o não dele. Como que a gente consegue? Eu vou falar. Calma, a gente chega lá. Basta agora, no momento, saber que Jesus tem um não para toda e qualquer ação do diabo. A gente tem que saber disso. A gente tem que estar consciente disso. Toda e qualquer não. Você só vai estar sozinho se você quiser. Você só entra Tem na que batalha saber. sozinho se você quiser. E com quem que você vai entrar? Exatamente. Aí você escolhe qual que é o seu arsenal. As armas. Bom, aqui estão as artimanhas, aqui estão, né, as táticas, né? Aí olha só, verso 13 e 14. Passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança, ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por Deus. Ele chegou no deserto cheio do Espírito e ele saiu do poder do Espírito. Eu falei para vocês que Jesus se manifestou para destruir todas as obras do diabo, né? Isso é bíblico, João declara isso. Aqui Jesus somente dá início nesta grande batalha, gente. Este grande conflito, nesse grande, né, confronto, né? Passadas foram as tentações de toda a sorte, se apartou dele até momento oportuno. Vemos por todo o evangelho, a gente vê Jesus fazendo e operando essa obra, destruindo as obras do diabo. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para, como homem, adquirir autoridade e poder para toda e qualquer obra do inimigo, superar toda e qualquer obra do inimigo. Jesus, ele entra no deserto cheio e sai no poder do Espírito Santo. Mas olha que lindo, gente. Então Jesus, no poder do Espírito, olha que lindo, regressou para a Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus entra no deserto cheio do Espírito Santo. Jesus sai do deserto no poder do Espírito Santo para encontrar com quem? Comigo e com você. Para onde que ele foi? Foi correr a Galiléia. Para quê? Para ser glorificado por todos. Foi para encontrar comigo e com você. Foi para correr por todos os lugares, operando esta obra de destruir as obras do diabo, operando a sua salvação, operando transformação nos homens e sendo glorificado por eles. Isso é tremendo, gente. O diabo no deserto quis ser adorado, mas Jesus é quem foi glorificado. A glória que ele daria, né? O diabo no deserto quis ser adorado, mas quem foi glorificado foi Jesus. Para finalizar, um detalhe muito importante aqui, eu acho que vem a conclusão, para mim e para você. Algumas pessoas, como eu disse, olham para esse texto e ficam aflitas, né? Ficam aflitas, pois pensam que ao conhecer Deus, o Espírito levará elas ao deserto e elas serão tentadas pelo diabo. Irmão, deixa eu te dizer, você não precisa conhecer Deus para ir para o deserto. Você já está nele. Estou mentindo? Tem gente que acha, eu conheci Deus, e será que Deus me leva para o deserto, vou ser tentado pelo diabo? Gente, você não vai ser levado ao deserto, você já está nele. Mas é melhor que nele você seja guiado realmente pelo Espírito. Que seja mesmo guiado pelo Espírito no deserto. O mundo é esse deserto, é o território do inimigo, o mundo jaz no maligno. Mas repare só, nessa palavra aqui, nesse texto que a gente estudou aqui hoje, não há em nenhum momento outro personagem senão o Espírito, Jesus e o diabo. Em nenhum momento aí, você vê que nem, por exemplo, os estudos anteriores, que há uma relação entre Jesus,
por exemplo, e aquela profetisa, Jesus e a Simeão, né? Jesus e toda a expectativa do povo. A gente vê uma relação com outros personagens. Em um momento nenhum aqui a gente vê um outro personagem senão Deus e o diabo. Não há. Por quê? Tem uma razão. Isso tem uma razão. Não aparece em momento nenhum homem, nenhuma mulher. Não aparecemos nessa história, gente. Por quê? Porque a guerra é contra os principados e Porque o foco todo está em Jesus. Porque o foco está em sua vitória. A vitória é Jesus quem conquista. Quem conquista essa vitória aqui, gente, contra as tentações e contra a ação do diabo, para destruir a ação do diabo, é Jesus. O homem teve sua chance lá no Éden, mas pecou. Nesse momento o que vemos, né, é Jesus conquistando essa vitória. A ação aqui, a vitória aqui vem por meio de Jesus, né? Isso é algo que Ele fez. Não foi você não é ninguém aqui e não vai ser. Quem fez isso aqui, quem conquistou essa vitória, quem foi? Jesus. No Éden, Adão caiu. Então Jesus, por sua graça, faz o que ele, Adão, eu e você, deveríamos ter feito. E não fizemos. Aliás, toda vez que olhamos para esse texto e tentamos nos colocar no lugar de Jesus, sabe o que nós descobrimos? Que nós somos como Adão e não como Jesus. Essa é a verdade que liberta. Quando você olha para esse texto e está aflito, é porque você está querendo ser como Jesus. Você está querendo ser Jesus nessa história. Mas esse texto está aqui para você descobrir uma verdade. Que você é como Adão e não como Jesus. Quanto a nós, irmãos, isso é maravilhoso. Quanto a nós, desfrutamos de algo que Jesus nos outorgou. Essa vitória foi conquistada por Jesus e Ele nos outorgou. Assim como Ele conquistou e nos concedeu da sua graça e da sua misericórdia a salvação, o reino dos céus, né? O recebimento do Espírito Santo, tudo isso é pela graça de Deus. Quando você olha para esse texto, está querendo fazer, eu vou dar uma de Jesus, você vai descobrir que você não é Jesus, se você é Adão. Uma tremenda tentação isso. O que nós temos que entender aqui, e aí é isso que eu estou tentando enfatizar desde o começo, que é Ele. Que o foco é Ele. Que a ênfase é nele, é a sua resposta, é a sua palavra, é a sua ação. É Ele que entrou lá para fazer o que nós deveríamos ter feito. Foi Ele, é o agir dele, é o mover dele, por amor, por misericórdia, pela sua graça. Essa vitória Jesus conquista e nos concede por sua graça e misericórdia. Tudo isso é pela graça. Não aparecemos nessa história, porque é Ele quem tem que aparecer nessa história. Quem tem que aparecer nessa história agora é Ele. Como que a gente conquista, como a gente faz disso a nossa vida, quando Ele aparece na história da nossa vida? Quando Ele aparece, né? no deserto da nossa vida, quando Ele aparece, a gente aí desfruta disso. Jesus disse lá, está lá em Paulo, descreveu em Romanos, né? Sede excelentes para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quem esmaga a Satanás debaixo dos seus pés é Deus. Então Deus nos concede isso, Deus nos faz, né? Ele leva isso à nossa vida também, como Ele levou a salvação, como ele nos trouxe o seu Espírito, como Ele trouxe o reino dos céus. Ninguém dá um pulo muito alto e agarra o reino dos céus e agarra e fala, é meu. Jesus disse, venha a nós o vosso reino. Ele que traz. Está entendendo?
É algo que Deus nos outorgou, Deus nos concede. A vitória é dele. O reino é dele, o Espírito é dele, a salvação está nele e ele nos outorgou. Cabe a nós o que, irmãos? Crer nisso, crer que Jesus tem resposta para toda ação do diabo, crer que ele vence, crer que o não dele basta, crer que ele é capaz de botar a ação do inimigo e o inimigo debaixo dos nossos pés, crer nessa palavra, crer nele. E com tudo que nós temos, com todo o nosso viver, com toda a nossa vida, procurar sempre acompanhá-lo. Basta. Se você acompanha Jesus, se você está com Jesus, se você anda com Jesus, um dia Jesus vai virar para você que nem fez com os discípulos, assim, viu o diabo caindo do céu. Lembra disso? Como um relâmpago, ele falou para os discípulos. Eles tinham simplesmente obedecido o que Jesus tinha falado. Cabe a nós crer e obedecer. Se você crê e se obedece a Jesus, basta. Ele te concede isso. Por isso que Paulo fala, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos detalhe, amor. É por meio dele, por meio daquele. Quando olhamos para esse texto, então, se você tenta se ver ali como Jesus, você vai descobrir que você é não. Mas Jesus nos concede isso pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele nos dá essa vitória em nome de Jesus. Assim ele também colocará o inimigo debaixo dos nossos pés. Basta nós crermos, entendemos e nos voltarmos a cada dia mais com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento ao Senhor. Com as falhas, com os erros, com tudo. Mas você vai para Jesus. Vai com toda a falha, com todas as vezes que você caiu, com todas as vezes, com todos os pecados, com tudo que você for, mas vai. Vai para Jesus, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A vitória está nele, gente. A vitória está no sangue derramado, a vitória está na cruz, a vitória está nele desde o começo de toda e qualquer estratégia do inimigo. É fruto da graça e da fé em Jesus. Irmãos, isto é conhecer os mistérios do reino de Deus. Quando isso faz parte da minha vida, você está conhecendo do mistério do reino? Jesus disse que quando ele expulsava os demônios, ele expulsava o reino de Deus, vinha a vós outros. Quando ele age na nossa vida, combatendo a ação do inimigo, é o reino se manifestando. Isso é dado conhecer os mistérios do reino. Está lhe sendo dado conhecer os mistérios do reino. Não é por força, não é por poder, é pela graça, é pelo sangue, é pela obra de Cristo, é pela resposta, é pela sua palavra, pela sua vida. É Ele. É Ele. É dado, exatamente. Você não vê Jesus barganhando com ninguém sobre isso. Ele somente quer que a gente... a mesma coisa que Ele queria de Adão, Ele só quer isso. Ele não quer mais nada. Ele só quer que você creia e obedeça a Ele. Só. Mais nada. Simples. Porque é pela graça, pela sua graça, pelo seu amor. Isso é dado conhecer por Deus. Isto é conhecer os mistérios do reino. Glória a Jesus. Eternamente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por esse mistério que nos é dado conhecer, Senhor. Por esta grande obra, Senhor. Por ter colocado os pés no território inimigo, Senhor. Para desfazer e para destruir toda a obra do inimigo, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que essa obra faça parte da nossa vida, que ela se cumpra na nossa vida. Que o Senhor desfaça toda a obra do inimigo, Senhor. Na nossa casa, na nossa família, na nossa mente, com relação às nossas necessidades, aos nossos desejos, ao nosso coração, a adoração que prestamos. Senhor, que nossa vida se volte a Ti, ao Senhor Teu Deus. Adorarás é a palavra, Senhor, que nossa vida se volte para adorar a Ti
somente, Senhor. Senhor, perdoe, Senhor, os nossos pecados. É noite de pedir perdão pelas nossas falhas, porque olhamos para a palavra e vemos, ó Pai, quão carentes somos da Tua graça, quão carentes somos da Tua misericórdia, quão carentes somos da ação do Senhor na nossa vida. Senhor, tem misericórdia, nós te pedimos, ó Pai, perdoa, nos lava, nos santifica, nos purifica, Senhor, e repreenda, Senhor, a ação do inimigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir o Teu não para a ação do inimigo nas nossas vidas. Põe a Tua mão, põe o Teu poder, age com o Teu Espírito, Senhor, libertando, tirando, Senhor, todos os grilhões, todas as amarras, Senhor, toda a cilada do inimigo, desfaça na autoridade e na glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu reino se manifeste com glória e poder, Senhor, e nos abra os olhos para acompanhar, Senhor, os Teus passos, para acompanhar, Senhor, os Teus caminhos, para ouvir a Tua voz e seguir a Tua voz, seguir os Teus passos, Senhor. Tira, Senhor, toda a escama dos nossos olhos, tira toda a cegueira, tira toda a ilusão, tira toda a mentira, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, para o louvor do Teu nome, para o engrandecer do Teu nome, Senhor, que essa palavra ganhe vida, Senhor, no nosso coração, Senhor, e que ela seja guardada, Pai, para que a gente possa, Senhor, a cada dia da nossa vida acompanhá-lo, Senhor, e crescer em graça, Senhor, e conhecimento diante de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra, obrigado por esse tempo, obrigado porque ela opera nas nossas vidas, obrigado pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Eu te peço um toque da Tua graça na vida de cada um. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada um, e eu intercedo, Senhor, na autoridade do Teu nome, pela vida de cada um, Senhor, para que eles conquistem em Ti, Senhor, aquilo que o Senhor conquistou por eles, aquilo que o Senhor, Pai, conquistou por eles, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique à vontade, pode orar, irmão, pode orar.